Pílulas de Saúde, convidamos o doutor Diogo Garcia, que é cirurgião geral, para bater um papo com a gente. Tudo bem, doutor Diogo? Tudo bom, Tony. Doutor, e as hemorroidas? A gente sabe que são varizes que doem e incomodam demais. Afinal, o que são as hemorroidas? Na verdade, hemorroidas, todo mundo tem hemorroidas. Hemorroidas são as veias que tem na região anal. O grande problema é a doença hemorroidária, né? Que é uma doença muito comum. A gente estima que mais de 50% das pessoas acima dos 50 anos têm doença hemorroidária. Então, tem algum sintoma por causa da doença hemorroidária. Tem alguma coisa a ver com varizes de perna? A pessoa que tem varizes nas pernas podem ter problema de hemorroida? Então, as hemorroidas são varizes na região anal, né? Mas as causas das varizes da doença hemorroidária são diferentes das causas das varizes das pernas, né? As varizes das pernas geralmente estão relacionadas com pessoas que ficam muito tempo em pé ou trabalham muito sentados. Já a hemorroida tem outra causa, são outras causas que causam a doença hemorroidária. Então, não necessariamente quem tem varizes nas pernas vai ter problemas de hemorroida? Não tem uma relação. Agora, é uma doença hereditária, doutor? Não, a hemorroida não é hereditária, é uma doença muito comum, né? Então, por isso que as pessoas às vezes acham que é hereditária. Porque como 50% das pessoas acima dos 50 anos têm, todo mundo que tem hemorroida pode ter um pai ou um familiar mais velho que também tem doença hemorroidária. Então, por isso que tem essa associação e as pessoas acham que pode ser hereditário. O álcool e os alimentos muito condimentados, eles são fatores que podem desencadear a hemorroida? Não são fatores que podem desencadear a hemorroida, mas principalmente alimentos condimentares, pimenta, essas coisas, se a pessoa tem doença hemorroidária, ela pode piorar os sintomas e o álcool também. Então, a pessoa que já tem hemorroida vai ter piora dos sintomas quando usa esse tipo de alimento ou de bebida alcoólica. Agora, o tratamento para hemorroida é sempre cirurgia? Não, pelo contrário. Na verdade, o tratamento da hemorroida, na maioria das vezes, é um tratamento clínico, né? Feito com uma regularização da alimentação para melhorar o hábito intestinal, limpeza local, banho de assento para fazer limpeza da região. Todo paciente que tem doença hemorroidária deve evitar o uso de papel higiênico. Então, sempre que for ao banheiro, fazer higiene com água, não usar papel higiênico, porque isso piora também a doença hemorroidária. E tem alguns outros medicamentos, como anti-inflamatórios, que podem ajudar no tratamento clínico. Então, a maioria das vezes, o tratamento é clínico. Quando não tem resposta ao tratamento clínico, aí a gente pode, ou nos casos mais graves, a gente pode partir para o tratamento cirúrgico. Existe alguma coisa que possa amenizar a dor ou a ardência que a pessoa sente? Então, os principais sintomas da hemorroida não são dor. O principal sintoma é sangramento. Então, a pessoa pode ter um sangramento em pequena quantidade, que pode assustar, porque quando cai no vaso, a pessoa fica assustada com o sangue. Então, o principal sintoma é sangramento. Quando a pessoa tem dor, pode ser que esteja relacionada com alguma complicação. Por exemplo, uma trombose hemorroidária, que é quando a veia da hemorroida entope. Nesses casos, quando o paciente tem dor na hemorroida, precisa procurar assistência médica, porque ele precisa avaliar se não há uma complicação da hemorroida, que precisa ser avaliada por um médico, e nesses casos, às vezes, é necessário tratamento cirúrgico. A pessoa que tem hemorroida, geralmente é por ter um problema de intestino preso, porque força muito? Sim. Uma das principais causas do aparecimento da doença hemorroidária é a pessoa que tem o intestino preso, né? A pessoa que faz muito esforço para evacuar tem uma chance maior de ter doença hemorroidária do que se a pessoa tem um intestino que funciona normalmente. Tanto que o tratamento, um dos principais pilares do tratamento da doença hemorroidária é a regularização do intestino para fazer com que essa pessoa não tenha que fazer mais esforço para evacuar. Isso melhora a doença hemorroidária. Bom, vamos esclarecer agora uma dúvida dos nossos telespectadores. Então, após a cirurgia podem acontecer duas coisas. Pode ser que as hemorroidas, quando elas são retiradas, elas não voltam. O que pode acontecer é que, como o plexo é muito grande, você pode aparecer uma nova hemorroida, né? Aquela que foi operada já foi retirada e aparece uma nova hemorroida no mesmo lugar. Por isso que sempre, mesmo depois de operar, precisa continuar fazendo tratamento clínico para evitar que apareça novamente a doença hemorroidária. Doutor, as pessoas têm um pouco de vergonha de assumir e procurarem um tratamento médico quando tem hemorroida. Isso pode ser um agravante? Com certeza. A pessoa que tem doença hemorroidária precisa procurar fazer uma avaliação médica com um cirurgião geral ou um proctologista, porque como o principal sintoma da hemorroida é o sangramento, precisa descartar se a causa do sangramento não é uma outra causa. Então, é necessária a avaliação do médico para comprovar se esse sangramento é relacionado com a hemorroida ou se tem alguma outra causa de
intestinal, por exemplo, que pode estar causando esse sangramento.